Mais uma vez isso. Pedir que o Espírito Santo se mova, que Ele mexa com tudo isso que está aí dentro. Que hoje nós possamos sair daqui hoje diferentes, homens novos, mulheres novas. Então nós já clamamos o Espírito Santo e nós vamos cantar mais uma vez. Move-te em mim, Senhor. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Que coisa boa quando a gente pede isso ao Espírito Santo, mas precisamos pedir e lembrar que nós precisamos estar prontos. Nós pedimos que Ele se movesse dentro de nós, mexesse, aí Ele vai mexer. Nós precisamos estar preparados. Talvez Ele vai mexer com algo, com coisas que você não queria mexer. Mas nós precisamos ser obedientes. Sabe como? Como meu amigo aqui, São José. Hoje é dia de São José. Sabia? Sabia ou não? Sim. 19 de março, dia do nosso padroeiro da nossa igreja, né? Patrono da nossa igreja católica, São José. E nós comemoramos hoje aqui também um ano da inauguração desse rincão. Olha para cima, olha para os lados, olha para o chão. Olha só, um ano já. Quanta coisa já aconteceu aqui, quantos encontros já aconteceu aqui. Encontro para as famílias, encontro para jovens, acampamento para jovens, né? Encontro da educação dos filhos. Quanta coisa já aconteceu aqui nesse rincão. Encontro das novas comunidades, né? Dos fundadores das novas comunidades de Santa Catarina estiveram aqui. Quanta coisa nós já vivemos juntos aqui nesse rincão. E olha só, quando nós estávamos ali descarregando as madeiras, né, Reginaldo? Descarregando aquele caminhão cheio de madeira, cheio de prego, a gente sonhando ali, né? Esse rincão, eu quanto antes aí, né? Aí nós estávamos descarregando 19 de fevereiro do ano passado, e eu dizia para os piá ali descarregando, eu dizia, ó, se nós conseguir levantar esse rincão até dia 19 de março, 30 dias, ele vai se chamar Rincão São José. Todo mundo me deu uma olhada assim, nós estamos ficando louco, no mês a gente vai construir esse rincão, de jeito isso. E graças a Deus, 19 de março, nós estávamos inaugurando esse rincão. Já pronto, né? Tudo, piso, telhado, parede. E olha só, que maravilha, né? Antigamente a gente fazia os nossos encontros ali na casa, né? Era gostoso também, né? Mas a gente suava, né? Além do fogo do Espírito Santo, o fogo, né, do irmão ali, a gente saía dali assim um pouco até mais magro, né? Tanto que a gente suava ali dentro. Mas também era bom, né? Mas aqui é mais amplo, mais ventilado para todos nós. E nós só temos a louvar a Deus, né? Cada ajuda no trabalho, ajuda quem vem hoje ajudar a limpar, ajudar a organizar as cadeiras. Nós só temos a louvar a Deus, né, por tudo quanta evangelização já aconteceu aqui durante esse um ano. E que venham mais momentos de evangelização, né? Quantos domingos a gente já passou aqui. Quanta gente, olha para esse piso aí, quanta gente já chorou aí, ó. Já caíram lágrimas, ranho. Já caíram, verdade. Gente que chorou, gente que mudou de vida. Talvez hoje não esteja mais aqui, mas muitos estão, né, que mudou de vida, que chorou. Então esse piso aqui já teve muitas pessoas que choraram, derramaram suas lágrimas aqui, que mudou de vida, que está mudando de vida dentro desse um ano. Que alegria, né? Que coisa boa. Então, que bom estar aqui hoje o Reginaldo, que foi o nosso mestre de obras aí, né? Que foi dando todas as coordenadas aí para nós ir pregando madeira e tudo mais, né, Reginaldo?
Pisamos em prego, né? Tudo e tudo. Mas hoje, esse dia de São José. Quem aqui é devoto de São José? Levanta a mão. Vocês que são devotos de São José, são devotos desde criancinha, pequenininha, ou começou de pouco tempo? Pouco tempo? Pouco tempo. Sempre? Olha só. Então, oi? Seu pai é José, né? Por São José. Então, olha aí. Mas olha só, São José, essa figura, né? Esse pai adotivo de Jesus. Às vezes a gente vê assim umas figuras de São José, parece um velho, marcado já, com uma senhora bem novinha lá com seus 14, 15 anos. E é algo errado que passa pela mente dos que fazem os desenhos e fazem essas figuras de São José. Porque São José, ele era um jovem, não era um velho não. Você pense bem, se ele tivesse relação sexual com Nossa Senhora, ele seria alguém que pudesse, ele seria um jovem que ainda poderia engravidar uma moça, uma mulher. Ele não era um velho sofrido, arcado. Não, José era um jovem como vocês, jovem. Era um homem novo. Entendeu? Então, às vezes a gente tem essa imagem que Nossa Senhora, né, ela ia casar com um homem velho, muito velho, porque a gente costuma ter vários santinhos, várias figuras de São José, aparece ele como um velho carregando o menino Jesus, e não é isso. Ele era um jovem, como nós, tinha vontades, tinha desejos, como nós. Então São José foi uma figura um pouco quase esquecida, porque fazem 150 anos que São José foi proclamado como padroeiro da Igreja Universal, como patrono da nossa Igreja Católica. E olha só, até na Bíblia, no Evangelho, a gente encontra poucos versículos, são 26 versículos que falam de São José, que falam do Pai de Jesus. E o nome dele é citado também pouquíssimas vezes, é citado 14 vezes. Eu peguei esse Evangelho de contar quantas vezes citava o nome dele. Então, uma figura quase que esquecida. É um santo que foi envolto em silêncio, né? E ficou assim até o século XVI. Ninguém falava de José. Ninguém lembrava muito de José. E olha, isso ocorreu, sabe por quê? Porque Deus queria deixar claro que o verdadeiro Pai de Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Deus, luz da luz, nascido da Virgem Maria, Jesus, né? Sem nenhuma colaboração física de São José. Então São José não é o pai biológico de Jesus. Então o próprio Deus quis isso para a gente entender. Mas o que aconteceu? Isso tinha um tempo marcado. Tinha um prazo para isso, dessa figura esquecida. Então, em torno de 150 anos para cá, São José começa a aparecer mais, né? Aí são lançadas escolas com o nome de São José, fundações com o nome de São José. Então, e o Papa lá proclama São José como patrono da nossa igreja. Quando a igreja já tinha essa clareza que São José não foi o pai biológico de Jesus, Deus começa a fazer surgir uma consciência maior assim de quem foi São José na história da nossa salvação. Que foi esse homem predestinado por Deus a exercer um papel extraordinário, né? Você pense bem, ele criou o Filho de Deus. Ele pegou o menino Jesus, né? Primeiro de tudo ele cuidou da Virgem Maria, daquela que foi escolhida, que nasceu sem a mancha do pecado original. Cuidou da Virgem Maria, cuidou do menino Jesus, proveu tudo para eles, cuidou dessa família. Então ele era predestinado por Deus para isso. E a partir do século XVI, com Santa Teresa d'Ávila,
o que acontece? Pela grande influência dela, a devoção a São José começa a aumentar. E aumenta enormemente. Porque ela, cada casa que ela ia fundar, cada mosteiro, né, cada convento que ela ia fundar, ela entregava a São José. E aí começa. Olha como é que Deus usa daí, né? Às vezes a gente pensa assim, mas como que Deus vai fazer isso? Ele usa você, usa de mim, usa dos santos, usou Santa Teresa d'Ávila para divulgar essa devoção a São José. E aí começa a aumentar, né? Mas José, o que a gente começa a pensar assim, né? São José é o maior de todos os santos. É o maior de todos os santos. Por quê? A santidade consiste em estar em comunhão com Jesus, né? O grau de santidade que as pessoas adquirem, talvez você lá na sua oração, na sua vida de oração, como está rezando, como está levando a sua vida, o grau de santidade, ele consiste no quê? Em estar intimamente ligado a nosso Senhor Jesus Cristo, ao grau de união com Jesus. Então, São José e a Virgem Maria, que viveram unidos com Jesus, são os maiores de todos os santos, muito acima dos anjos. Então, São José é o maior de todos os anjos, todos os santos, depois da Virgem Maria, né? Depois da Virgem Maria, o maior de todos os santos. Mas a gente se pergunta assim, mas como assim? Se Jesus falou de João Batista, Jesus disse assim, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Estão lembrados desse trecho do Evangelho? Aí como que o Adão chega aqui e vem falar que São José é o maior de todos os santos? Não fica encucado com isso. Mas logo Jesus vai falar na palavra de Deus, o que Jesus diz? Ninguém foi maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Quem que é o menor no reino dos céus? São José. Esse homem humilde, esse homem que foi escolhido por Deus Pai, obedecido por Deus Filho, enriquecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Esse homem é o maior de todos os santos. E olha só o que Deus faz para a gente entender. A gente entender e para a gente também, a gente só vai amar aquilo que a gente conhece, né? Se você não conhece com quem você está namorando, você nunca vai amar essa pessoa. Então, por isso precisa o tempo de namoro, é um tempo do conhecimento, não é um tempo de experimentação, é um tempo de conhecimento, vai conhecer a pessoa. Você vai conhecer, você vai começar a amar cada vez mais, né? Aí, já pensou chegar uma pessoa assim, você vai casar com ela. Você nem conhece. Como é que você vai amar essa pessoa? Como é que você vai se decidir a amar essa pessoa que você nem conhece? Então, olha como é que Deus se prepara para nós entender, sim, a importância desse homem, de São José. Lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, se nós for procurar, Deus coloca para nós, assim, uma prefiguração de José, que é o José do Egito. O José do Egito, ele era um sonhador. Vocês lembram? Uma vez a gente teve uma formação aqui sobre José do Egito. Ele era um sonhador. Ele até tinha o discernimento dos sonhos lá do faraó, dos funcionários do faraó, tudo, né? Mas, voltando, José do Egito, ele, dos 12 filhos, ele era o preferido do pai dele, do Jacó. E esse menino era amado demais por esse pai. E um dia até ele teve um sonho que os seus 11 irmãos e também seu pai e sua mãe se prostrariam para ele. Iam pedir ajuda para ele. E ele conta esse sonho. E os irmãos ficam assim, mas que petulância desse piá. Vem dizer que nós vamos nos prostrar a ele, dizer que o pai e a mãe vão se prostrar a ele. O que está pensando? E os irmãos tinham inveja dele, porque era o filho mais amado, que o pai tinha aquele amor assim, né, por esse filho. Aí o que acontece? Os irmãos foram e, em vez de matar, venderam. Aí depois mentiram pro pai, né? Tinham roubado o filho e tal. Mas eles venderam o irmão deles. Voltaram para casa sem o menino. E
Esse José se tornou vice-rei do Egito, né? Ele salvou o Egito da fome. Ele passou por dificuldades, foi preso injustamente. Tinha uma mulher lá que queria ter relação com ele, e ele, né, decidiu que não, que ele queria ser casto, e ela inventou um monte de coisa, botaram ele na prisão. Ele passou as dele, mas depois esse homem se tornou vice-rei lá do Egito, salvou o Egito da fome. E o que aconteceu? O povo de Israel, todos foram lá e se prostraram diante dele, pedindo ajuda. O faraó chegava e dizia que quando o povo ia procurar ele, passavam fome, tudo, chegavam para o faraó. O que o faraó dizia? Ide a José. José vai ajudar vocês, José vai tirar vocês da fome, vai saciar a fome de vocês. Então, lá no Antigo Testamento, já era Deus nos preparando, colocou essa figura de José para nós entendermos hoje, nos dias de hoje, a figura de São José. E olha, esse José do Egito, os irmãos dele se prostraram para ele, o pai e a mãe também foram até ele, e o faraó mesmo dizia assim, quem chegava lá, ele que era o chefão do povo lá, chegavam para ele, o que ele dizia? Ide a José. José vai ajudar vocês. Ide a José. Ide a José. Então, São José é esse eleito de Deus. E o próprio Jesus e a própria Virgem Maria também se prostraram a ele. Também deram o seu sim e se prostraram a José. Porque José era o chefe da família. Eles obedeciam a José. José é um homem humilde. E sabe por quê que eles obedeciam ele? Porque ele obedecia a Deus. E nós precisamos hoje aprender com isso, com essa figura lá de José do Egito, do Antigo Testamento, há muitos anos atrás, antes de São José, né? Aprender a ir a José. Ir a José. Rodrigo, ir a José. Maria, ir a José. Vitória, ir a José. Nós precisamos, assim como aquele José do Egito lá, salvou o povo da fome, salvou o povo do Egito todo lá, o povo de Israel foi pedir ajuda para ele, salvou. Nós temos aqui São José, esse homem que Deus escolheu para ser o pai do filho dele, escolheu para ensinar o menino Jesus. E olha só, imagine a santidade desse homem. Se ele viveu com Maria, Virgem Maria, viveu com Jesus em torno de uns 30 anos. José morreu um pouquinho antes de Jesus sair publicamente, né? 30 anos ele viveu com Virgem Maria e com Jesus. Se imagine só. E olha, talvez alguém de nós esteja passando por um momento de dúvida na nossa vida, incerteza, de não saber como ajudar, como guiar a nossa família. Nós precisamos recorrer a São José, porque esse homem também passou por dúvidas, passou por incertezas, passou medo. Ele e a Virgem Maria, os dois, eles se consagraram a Deus e consagraram a virgindade deles a Deus. Aí chega a notícia que a Virgem Maria está grávida. Mas eles, né, estavam para se casar, mas ele já sabia que levaria essa vida, porque os dois se consagraram a sua virgindade a Deus. Mas eles iam se unir para viver essa vida, um cuidando do outro, um amando o outro, dessa maneira. Aí José fica sabendo que a Virgem Maria está grávida. E quando ela conta para ele, o que José pensa? Mas eu não sou digno de ser pai do Filho de Deus. Eu não tenho tudo isso para criar o Filho de Deus. Pensa bem, eu, um carpinteiro, um simples carpinteiro, criar o Filho de Deus, educar o Filho de Deus. Não tem estudo, não tem faculdade, não tem pós-graduação. Criar o Filho de Deus. Mas José
dormindo, em sonho o anjo aparece a ele. E o que o anjo fala a ele? Deus manda um anjo e diz assim: José, recebe Maria como tua esposa. O que acontece? Ela é a Virgem Maria, escolhida por Deus e é obra do Espírito Santo. Recebe ela como tua esposa, não tenha medo. E ainda diz assim: José, filho de Davi. Ele era de descendência de Davi. Davi quem que foi? Hoje na primeira leitura a gente viu, né? Davi, um guerreiro, aquele que não teve medo, pegava leão à unha para não matar as ovelhas dele, né? Quantas situações a gente viu, né, de Davi que matava o leão lá, né? Uns não acreditavam, mas o cara era fera mesmo. E José era dessa descendência de Davi. Então o anjo chega e diz para ele assim: José, filho de Davi, recebe Maria como tua esposa, não tenha medo não. Aí José, o pensamento que ele estava antes do anjo aparecer era esse, né? Um certo receio de criar um filho de Deus. E naquela época, se a mulher engravidasse antes, né, de estar casada, tudo, elas eram apedrejadas, né? Então o que José pensou? Vou fugir e vai ficar que eu engravidei, eu corri e não vou apedrejar ela, vou proteger ainda Maria e vou cair. Aí que o anjo apareceu para ele e disse assim: José, filho de Davi, não tenha medo, homem, assuma ela, tua esposa. E José obedeceu, graças a Deus. E José obedeceu. E olha só, nas tribulações, nas aflições que ele passou, o anjo chegou até ele. Por isso que na oração a gente reza São José, a gente reza assim, né? Valei-me São José. O anjo não vos valeu, valei-me São José, me ajuda São José. Me ajuda nas aflições que estou passando, turbulências, dúvidas, incertezas, medos, né? E olhe, São José sabia o caminho do Egito. Tanto é que o anjo novamente chega a ele, o menino já tinha nascido, o anjo chega em sonho, ele dormindo mais uma vez, o anjo chega para ele e diz assim: pega Maria, pega o menino Jesus e foge para o Egito, porque Herodes estava mandando matar todas as crianças até 2 anos, porque Herodes não queria perder o seu lugar, porque disseram para ele assim: nasceu o rei. Então José obedece mais uma vez o anjo e vai para o Egito. E esse homem sabe o caminho do Egito, sabe como levar a Virgem Maria, sabe como levar o menino Jesus, e ele leva sem medo. Não fica pensando assim: como que vou sustentar, como que não vou sustentar. Não, ele pega, obedece a Deus e vai. Por isso que a Virgem Maria e o menino Jesus obedeceram, se prostraram a São José, porque Deus revelou a ele o que deveria ser feito. E muitas vezes nós pedimos na nossa oração, nós clamamos a Deus, mas quando não obedecemos a Deus, nós pegamos a palavra, abrimos a palavra, um irmão chega e fala para a gente, Deus fala conosco nas situações. Quantas vezes Deus já falou com você, Deus já mostrou, mas você continua sendo o mesmo teimoso, a mesma teimosa. Medo de enfrentar um novo, medo de fazer a vontade de Deus. Mas José, esse homem que não teve medo, Deus escolheu esse homem pela grande fé dele. Pode-se dizer assim que ele foi o novo Abraão, o pai da nossa fé, né? Ele foi o novo Abraão, de tanta fé que esse homem teve, São José. E São José, ele recebeu a luz do discernimento. Porque já pensou se ele sonhasse só com o anjo, e ele pensasse assim, né? Eu só sonhei com o anjo nem apareceu para mim. Não, mas ele teve a luz do alto, a luz do discernimento, para discernir se era a vontade de Deus ou não. Por isso que ele mandava na Sagrada Família. Ele dava as ordens para a Virgem Maria, para Jesus.
E hoje, a dificuldade que nós vemos os homens, a dificuldade do homem assumir seu papel de homem, assumir seu papel de pai, seu papel de esposo. Por quê? O homem não reza mais. O homem quer ser igual a José, mas não reza mais. Não procura Santa Missa. Só vai na missa quando tem alguma coisa especial. Ou é Páscoa, é Natal. Vai para a igreja quando tem um casamento ou quando tem um velório. Vai para a igreja só quando tem um batizado. Fica preocupado só com o seu celular, só com suas coisas. E deixa que a mulher vá cuidando. E deixa que a mulher vai. Aí chega uma hora que você quer ter voz ativa na sua casa. Mas como, meu amigo? São José, esse homem humilde, foi respeitado pela Virgem Maria e por Jesus, que é o próprio Deus. E como que você quer ser respeitado na sua casa? Um homem que não reza, um homem que não mostra por filho o caminho de Deus, um homem que não dialoga com sua esposa, um homem que não busca Deus junto com sua esposa. Nós precisamos de novos José. Nós precisamos hoje sair daqui aumentando nossa devoção a esse homem, a esse São José. Eu também não conhecia muito quase nada de São José. Há pouco tempo que eu comecei a conhecer São José, a rezar, alcancei graça, fazendo um pedido para ele. Fui agradecer essa graça lá no Piquiri, lá no Padre Mário. Hoje tem um povo daqui que foi para lá, né? E olha só, a gente viveu assim porque aquilo que nós falamos antes, era um santo quase que esquecido na história. Mas que hoje a gente entende que ele tem esse compromisso, esse desafio de nos ajudar nos dias de hoje. E por que eu digo nos dias de hoje? Para você entender, lá em Fátima, onde teve as aparições de Nossa Senhora, no dia, vocês sabem que aconteceu uma aparição em que aconteceu lá o sol, né? Apareceu o milagre do sol, que o sol, Nossa Senhora avisou eles lá que alguma coisa ia acontecer, né? O sol começou a dançar lá no céu, né? E nesse mesmo dia, que foi 13 de outubro de 1917, apareceu também lá em Fátima, no dia do milagre do sol, apareceu São José segurando o menino Jesus junto com ele e abençoando o mundo. Aparece lá em Fátima. Depois de todas as catástrofes, tragédias que Nossa Senhora tinha anunciado lá em Fátima, eis um sinal. O sinal aparece que é São José. E é um sinal que São José tem uma missão extraordinária para estes tempos, que são os nossos tempos. Depois de tudo que Nossa Senhora anunciou aos 3 pastorinhos lá, aparece São José. Porque Nossa Senhora faz aparecer lá, ajuda, né, nessa aparição, aparecer São José, porque é um santo para os nossos tempos de hoje. São José é o terror dos demônios. Olha os tempos que nós estamos vivendo, total destruição, querendo destruir as famílias, leis para destruir a família, ideologias para destruir as famílias. Tanto é que a irmã Lúcia, uma dos 3 pastorinhos, né, que recebia a visita de Nossa Senhora lá em Fátima, um dos segredos de Lúcia é que nesses últimos tempos é o que o demônio quer fazer, é destruir as famílias. Vai tentar de tudo para destruir a tua família, se já não está tentando. E São José aparece lá. Então São José é esse santo que Deus coloca para esses nossos tempos, porque foi este homem que não teve medo, teve aquele medo que ele queria fugir, mas logo Deus fala para ele, ele já entende, e ele assume de verdade, e provê tudo que Nossa Senhora e o menino Jesus precisavam. Se virou com tudo, foi para o Egito, depois voltou do Egito,
não se preocupou com coisinhas, agarrado nas coisas, agarrado no seu trabalho lá. Mas como eu vou deixar minha marcenaria? Como é que eu vou fazer? Não, deixou tudo e foi. Esse homem de coragem, de garra. Por isso que nós precisamos conhecer mais sobre São José, para nós poder amar mais e recorrer a ele, recorrer a José. Como o faraó dizia ao povo lá: ide a José, ide a José. Então, eu preciso conhecer mais esse homem, que Deus deu essa missão a ele, e não uma missão somente com Jesus, mas essa missão à nossa igreja, a nos ajudar nesse tempo em que estamos vivendo. Por isso quero convidar você a colocar a mão aí no seu coração, a olhar aqui para essa imagem de São José. Nós temos aqui essa imagem, mas essa imagem nós lembramos desse glorioso São José. Olhe bem para essa imagem, e que hoje nós possamos sair daqui hoje assim, com essa vontade de conhecer mais sobre São José, amar mais, para poder recorrer, para poder pedir, para poder implorar muitas vezes a José, a fazer os nossos pedidos, a pedir que José nos ajude a guiar a nossa família, a guiar os nossos filhos, a conduzir o nosso trabalho, a nossa vida lá em casa, a nossa vida financeira. O que hoje você queria falar a São José? A esse homem que passou por tribulações, a esse homem que passou por tantas situações também de dificuldade. Tanto é que quando Nossa Senhora estava quase ganhando o menino Jesus, e eles tiveram que ir para aquele censo, eles não tinham onde pousar, eles não tinham onde recostar a cabeça. As pousadas todas lotadas, porque o povo da região foi lá para esse censo. Eles não tinham onde ficar. A Virgem Maria não tinha onde deitar para poder ganhar o menino Jesus. Olhem para essa figura de São José. Olhem para essa figura de São José e vai vendo quantas situações nós precisamos resolver ainda essa semana, ainda nessa segunda-feira de manhã. Quantas situações que na nossa família nós precisamos resolver entre nós. O diálogo entre o pai e a mãe. Quero convidar você a ficar em pé. E agora você trazendo tudo isso assim, a lembrança de tudo que você precisa dessa ajuda, desse santo São José. Que você possa, nessa oração que nós vamos cantar agora, que você possa ir falando para o São José, que você possa ir contando para ele as situações que você tem vivido, situações de medo, de insegurança, e confiar a este homem. Esse homem que todos os demônios têm medo, porque ele é o terror dos demônios. A dificuldade que hoje você enfrenta para largar o seu vício, seja o vício da bebida, seja o vício da droga, seja o vício da pornografia, da masturbação, seja o vício de falar mal dos outros, seja o vício da tua inveja, seja o vício de você ser uma pessoa que não tem trava na sua língua. Vai olhando aqui para São José e entregando para São José, pedindo que você deseja ser um homem novo, uma mulher nova. Que São José possa tocar em você, mulher, como ele cuidou tanto da Virgem Maria. Que hoje ele interceda, que Deus possa tocar no teu coração e você ser uma nova Maria. A você educar seus filhos como ele educou o menino Jesus, como ele ensinou o menino Jesus a caminhar,
ensinou o menino Jesus até a conversar, a se prostrar, a se mostrar bem como um homem, a sentar numa mesa para comer, para jantar, para almoçar. E educou o menino Jesus. São José, me ajuda a educar os nossos filhos. Me ajuda a amar minha esposa. Me ajuda a amar o esposo. E nós vamos cantando isso. Glorioso São José, as vossas maiores aflições em tribulações não vos valeu o anjo do Senhor, valei São José. Ó meu glorioso São José, Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor, valei São José. Valei São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei São José. Valei São José, tornai possíveis as coisas impossíveis.